E aí, galerinha da segunda e da terceira série, né? Essa aula endereça-se a vocês, tá? Vamos tratar do tema aí da sociologia brasileira, né? E também, né, da sociologia aplicada aos vestibulares, mas principalmente do pensamento da sociologia brasileira. O que acontece, galerinha? Assim como a sociologia vai chegar ao Brasil, é necessário entendermos como ela vai surgir como ciência, os autores que vão inspirá-la e como esses reflexos vão atingir o nosso país, para entendermos um pouco sobre como estruturou o pensamento sociológico no Brasil. Lá no século XIX, no contexto da expansão da segunda revolução industrial, a partir do desenvolvimento tecnológico e das ciências, né, muitas ciências vão se reestruturar, né? As ciências da natureza, né, a biologia, a química, né, a física e também as chamadas ciências humanas vão começar a ter um espaço dentro do ensino superior. Uma dessas ciências, através de uma necessidade de sua construção, a sociologia também vai se estruturar como ciência no século XIX, devido à influência da sociedade industrial e dos seus intérpretes, né, como o Auguste Comte, né, que é o grande nome do positivismo, né, filosófico, o Karl Marx, que vai estudar aí a sociedade europeia capitalista do século XVIII e XIX, certo? O Émile Durkheim, que é um francês, que é o primeiro dito sociólogo de profissão. Ele vai analisar também as regras que vão compor a sociedade, inclusive construir categorias importantes como a de fato social, né, que independe do sujeito para acontecer, que é inerente, né, ao indivíduo, que acontece de forma objetiva, que é isso, independente da nossa vontade, são fatos generalizantes, né, podem acontecer, né, em muitos lugares diferentes e também com pessoas diferentes, tá? E todo fato social, segundo ele, é um fato coercitivo, ele exerce uma coerção sobre o indivíduo, seja na forma de sanção ou seja na forma de repreensão, tá? E também, além do Durkheim, que vai estudar as regras do método sociológico e também o fato social como objeto de estudo, nós vamos ter também o pensamento do Max Weber, que vai estudar a importância da ação social, que vai estudar a chamada sociologia compreensiva, que vai estudar os tipos ideais, que vai estudar as chamadas afinidades eletivas, as formas de dominação. E esses grandes autores, eles vão inspirar o surgimento da ciência sociológica no século XIX e também vão inspirar os nossos primeiros grandes autores que vão investigar, né, a realidade social do Brasil para entender a formação do nosso povo, e é a partir daí que vai iniciar o pensamento sociológico no Brasil do final do século XIX para o início do século XX, né? Principalmente vai ser estruturado pela chamada geração de 30, com autores importantes aí como Sérgio Buarque de Holanda, que vai escrever um livro clássico aí nos anos 40, né, Raízes do Brasil, tá? O Caio Prado Júnior, que vai escrever duas obras fantásticas nesse contexto, que é a Evolução Política do Brasil e a Formação do Brasil Contemporâneo, de 1947, tá? E também o Gilberto Freire, que nos anos 30, né, vai escrever, né, um clássico aí da nossa sociologia, né, e antropologia, que é o Casa Grande Senzala. Apesar de todas as contradições presentes na obra, né, a obra traz elementos que são revolucionários para a época, como a questão da utilização das fontes, a questão da interdisciplinaridade, apesar do conceito de democracia racial, né, ser unanimemente combatido dentro das ciências sociais, né, devido à sua conotação ideológica, tá? Esse conceito eu vou explicar como é que ele funciona, tá bom? De que forma ele foi apropriado. Outros autores importantes vão surgir nesse contexto, como Oliveira Viana, que vai propor inclusive uma análise racial do Brasil baseado no próprio elogio da colonização portuguesa, não semelhante ao pensamento de Gilberto Freire, mas de forma ainda mais escancarada, né, defendendo inclusive uma espécie de racismo institucional, se a gente puder pegar aos olhos de hoje, mas na época era um pensamento que era revolucionário, que era importante para a ciência social brasileira, tá? E após o desenvolvimento dessa primeira geração de 30, né,
nós vamos estudar também e conhecer um pouco sobre a chamada Escola Sociológica Paulista, que vai se formar em torno do núcleo francês, que vai vir para fundar a USP, na chamada Missão Francesa, que vai chegar aqui nos anos 30, né? Vai fundar a USP em 1934, intelectuais importantes vão vir para cá, inclusive das ciências humanas e das ciências sociais, né? Como é o Fernando Braudel da história, como é o grande antropólogo aí de todos os tempos, né? Que é o Claude Lévi-Strauss, tá? Grande nome do estruturalismo francês, o Roger Bastide, né? Todos esses intelectuais vão ajudar, né, a analisar a obra da geração de 30, a investigar, né, as suas principais perspectivas e autores, tá? E ainda vão ajudar a estruturar a ciência sociológica no nosso país, apoiando a construção da famosa Escola Sociológica Paulista nos anos 60, que tinha como grandes nomes iniciais aí a Maria Isaura Pereira e o grande Florestan Fernandes, que é talvez o maior sociólogo da história desse país, um dos maiores sociólogos de todos os tempos, tá? O que acontece? Lá no final do século XIX, alguns autores vão fazer uma espécie de elogio, né, da colonização portuguesa no Brasil, como é o Von Martius, né, como os pesquisadores que transitavam em torno do chamado Instituto Histórico, Arqueológico e Geográfico Brasileiro, tá? Só que um desses grandes autores, aquele que vai propor, né, uma interpretação do Brasil sobre o olhar dos brasileiros, que é o Capistrano de Abreu, grande cearense, né, talvez um dos maiores historiadores da história desse país, né, pouca gente já o leu, né? Ele vai escrever 2 livros fundamentais para entender a realidade do Brasil nesse contexto, que são os capítulos de História Colonial, né, e também os caminhos antigos e povoamento do Brasil, que ele vai inclusive utilizar da metodologia weberiana para entender que no Brasil, né, não era marcado apenas pela questão da plantation, não era marcado apenas pela cana-de-açúcar, mas que haviam diversos Brasis com padrões culturais diferentes, com formas de organização econômica diferente. Havia o Brasil da pecuária, que vai ajudar, através dos caminhos do gado, a colonizar o interior, né, do Nordeste e a colonizar, né, aquelas outras capitanias que fugiam da regra, né, da produção do açúcar. Havia também o Brasil das drogas do sertão, né, que tinha aí como principal fonte da sua economia, né, as chamadas especiarias brasileiras, certo? Os seus artigos de luxo, os seus condimentos, né, o seu valor econômico de especiaria na Europa e internamente no país, tá? Havia o Brasil das entradas e das bandeiras, que buscavam ouro e prata, que se organizavam politicamente, né, em forma de expedição, que buscava, né, outra forma de interação com o mundo. E também havia o Brasil, né, da Casa Grande e da Senzala, havia o Brasil do índio, havia o Brasil do português e havia o Brasil da interação dessas 3 raças. Então é a partir do pensamento do próprio Capistrano de Abreu que pela primeira vez vai usar a metodologia weberiana para entender a realidade brasileira, que vai inspirar inclusive muitos autores importantes que vão vir, como o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, né? Então é a partir do Capistrano, no final do século XIX, que a geração de 30 vai começar a se inspirar, né? Principalmente os seus 3 grandes expoentes, o Caio Prado Júnior, o Gilberto Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, né? O Sérgio Buarque ele vai estudar, né, a partir da categoria de tipos ideais, o surgimento do brasileiro, né, que ele vai chamar de o aventureiro e o ladrilhador, né? Que ele vai mostrar que dentro do tipo ideal brasileiro, há aquele que quer se dar bem, há aquele que é aventureiro, que busca, né, uma vida cheia de surpresas e tudo. Porém, existe aquele que é o trabalhador, aquele que se organiza, aquele que planeja, né? E desses 2 tipos ideais vai surgir um tipo de brasileiro que ele vai chamar de o homem cordial, que é aquele homem que utiliza-se do bem público como algo privado, né,
Utiliza-se aí de características clientelistas e patrimonialistas para se dar bem, né? É aquele sujeito, né, que faz de tudo para poder crescer em cima de alguém, crescer em cima, né, da debilidade do outro, né, e cria mecanismos clientelistas para poder, né, intervir no espaço público e utilizá-lo como se fosse seu, tá? Esse conceito de o homem cordial do Sérgio Buarque, ele é fantástico. Ele serve inclusive para entender na nossa realidade atual, né, a forma como se organiza a nossa política, né, a forma como o brasileiro malandro, né, que é pensado inclusive por autores importantes, né, aí, como o Roberto da Mata, que vai escrever Carnavais, Malandros e Heróis aí no final dos anos 70, que vai estudar o jeitinho brasileiro, que também é inspiração do pensamento do Sérgio Buarque de Holanda, grande antropólogo aí, o Roberto da Mata, né, que vai se inspirar aí na pesquisa e na teoria do Sérgio Buarque de Holanda em Raízes do Brasil, que vai mostrar um Brasil que nem era holandês, que nem era português, que era miscigenado, mas ao mesmo tempo mostrado com a cara e o olhar do brasileiro. Já o Caio Prado Júnior, ele é o mais crítico deles, né? Ele vai se utilizar do método do materialismo histórico para explicar a própria relação que o português, o índio e o negro tiveram, que essa relação ela não foi harmoniosa, não foi pautada em uma chamada democracia racial, como pensou aos modos aí o próprio Gilberto Freire. Vai ser um duro crítico aí da própria realidade social brasileira, vai dizer que o sentido da colonização ele existiu, né, para que o Brasil tornasse ainda mais desigual, porque ele já nasceu desigual através da exploração que Portugal vai fazer, né, como fundamento da nossa existência, tá? E que parte desse desenvolvimento atrasado que nós temos em relação a outros países vem dessa exploração e desse sentido da colonização, e que o Brasil precisava de uma revolução social que modificasse as bases e as estruturas dessa nação para que o Brasil pudesse ser um país desenvolvido, né, pudesse ter uma boa educação, uma boa estrutura econômica, né, uma boa saúde e pudesse realmente, né, entrar de vez no mercado internacional, tá? Já o Gilberto Freire, ele vai analisar as relações existentes, tanto íntimas como sociais, entre a Casa Grande e a Senzala. Ele vai investigar, né, a colonização portuguesa de forma aristocrática. Nós temos que entender o lugar de fala do pesquisador, né, e de onde, né, ele escrevia, como filho da elite da época, tá? É importante a gente colocar isso, tá? O Gilberto Freire vai entender que a miscigenação foi algo importantíssimo para a formação do povo brasileiro, porém essa miscigenação ela foi harmônica entre as classes, né? Ele vai tirar um pouco desses conflitos existentes, que inclusive foram resolvidos durante o processo da miscigenação, tá? Ele não vai tratar no tema do seu livro, por exemplo, o extermínio da população indígena como genocídio, nem o processo de aculturação, nem a escravização do negro, tá? Ele vai dizer que isso existia, mas esse não era o foco da sua pesquisa. É importante que ele vai trazer novas fontes para a investigação da ciência sociológica, né, como receitas, como diários, né, como cartas, coisa que inclusive a própria ciência histórica ainda estava caminhando ao investigar, né, com a sua interdisciplinaridade lá na École des Annales, e inclusive a ciência sociológica já fazia isso muito bem, desculpe. E ao entrar em contato com a antropologia cultural do professor Franz Boas nos Estados Unidos, ele vai trazer um pouco dessa experiência sociológica para o Brasil, por isso vai ser importante, tá? É uma obra clássica que precisa ser relida, que precisa ser entendida, né? Para além da ideia de democracia racial, uma coisa que vai ser duramente criticada pela geração seguinte da sociologia, pelo Darcy Ribeiro, ao escrever no Povo Brasileiro que não havia uma harmonização entre as classes, né?
pelo próprio Florestan Fernandes e pela Maria Isaura Pereira, que o Florestan Fernandes vai escrever O Negro no Mundo dos Brancos e A Inclusão do Negro na Sociedade de Classe, que são duas obras clássicas que vão fazer aí 50 anos, né, da sua escrita, que vão criticar duramente a desigualdade social ainda existente no Brasil no contexto pós-abolição, né, que o negro ainda não tinha sido incorporado na sociedade de classe, mesmo tendo se tornado livre, né, a lei de terras vai impedir o acesso à moradia digna, ao emprego, né, à cidadania do negro, né, e uma mínima reparação histórica ainda não foi feita em relação a isso e em relação a outros aspectos, como por exemplo, hoje a comunidade negra é a que mais sofre com os piores salários, né, é a que mais sofre com a questão da escolaridade, né, é a que a que sofre mais violência policial, né, a que sofre inclusive mais com a desigualdade, tá? Ainda por conta dessa reparação histórica da escravidão que ainda não aconteceu de fato. E a comunidade indígena também, de certa forma, ela ficou relegada a uma espécie de coitadinhos, né? Aonde se o Estado não intervém por meio de instituições como a FUNAI, né, os direitos deles passam a ser esquecidos daqueles que antigamente a terra era deles, né, e não nossa, tá? E que durante a Primeira República vão sofrer discriminação, vão sofrer racismo institucional, vão sofrer escravidão, né, como forma de trabalho ainda existente, e que hoje parte da sociedade brasileira ainda se cala sobre isso, e o Florestan Fernandes há mais de 50 anos vem escrevendo sobre todos esses temas com a sua grande sociologia crítica, né? A professora Maria Isaura vai estudar o fenômeno do coronelismo, vai estudar a constituição da sociedade brasileira da Primeira República, né? Vai estudar o modelo político, né, baseado na ideia do patrimonialismo, baseado na ideia da institucionalização, do mandonismo, né, da apropriação do bem público como privado, né, e das práticas clientelistas que envolvem esse processo, tá? Então, a partir do Florestan Fernandes, outros grandes autores vão aparecer, como Fernando Henrique Cardoso, que vai estudar a questão da escravidão, que vai ser aluno do Alain Tournier, que vai estudar na École de Altos Estudos, né, na França, né, que vai estudar na Universidade de Paris, tá certo? Que vai entrar em contato, né, com os grandes pensadores das ciências humanas aí nos anos 70 e 80, tá? O grande Ottaviani, os membros que vão dar origem à Escola Sociológica Paulista, né? Temos aí o Darcy Ribeiro, como já foi citado, né? Temos aí o Michel Louvi, temos muitos pensadores importantes que vão aparecer aí no contexto, o Roberto da Mata, como eu já tinha dito, no final dos anos 70, que vão pesquisar aí temas importantes da nossa formação social e principalmente, né, da constituição do povo brasileiro. Então, ó, estudem esses temas, galerinha. É importante que vocês revejam a origem da sociologia e os seus principais autores, o Marx, o Weber, né, o Durkheim, e como a teoria deles vai influenciar o nosso pensamento sociológico, tá? Estudem um pouco da famosa geração de 30, porque ela vai ser importante não apenas para a questão da sociologia, mas para todas as ciências humanas no Brasil, tá? Estudem a formação da USP, a constituição, né, da nossa Escola Sociológica Paulista, dos autores que vão vir para cá para ajudar a desenvolver as nossas ciências humanas e sociais, como Claude Lévi-Strauss, como Roger Bastide, né, como o Fernando Braudel, como outros autores importantes aí, como Emmanuel Wallerstein, né, como Raymond Diaro, né. Então, são esses autores que vão ajudar a desenvolver o pensamento aí, né, da nossa sociologia brasileira. Estudem o Florestan Fernandes, que vai estar na prova, tá? O Darcy Ribeiro, com o povo brasileiro. Estudem o Roberto da Mata, com carnavais, heróis e mendigos, tá? Obra importante para entender a antropologia brasileira, tá certo? Então esses temas vão ser relevantes para a avaliação de vocês. Então, obrigado pela participação, espero ter contribuído aí com essa aula de hoje, com um pouco do conhecimento que tenho sobre a sociologia brasileira,
tá certo? Vou fazer um ACzinho para ajudar aí na resolução das questões e também para ajudar no conteúdo para vocês estudarem para a prova. Um abraço a todos e até a próxima aula.